Vídeo sobre a independência do Brasil. Mitos da independência que você precisa conhecer. Olá, pessoal! No mês de setembro, no dia 7, comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E é justamente por isso que escutamos falar tanto desse assunto nessa data. Contudo, vocês sabiam que existe dois tipos de história? A contada como oficial e a que realmente aconteceu? Nesse vídeo, você vai descobrir mitos e curiosidades sobre a independência do Brasil. Mas, para chegar na independência, precisamos contextualizar os fatos e conhecer o contexto. Vamos lá? Fiquem ligados! Descoberta ou invasão? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos índios que aqui viviam, ou seja, os povos originários, com cerca de 5 milhões de indivíduos. Gente pra caramba, né? Os portugueses ocuparam o território, escravizaram os habitantes e saquearam nossas riquezas, transformando o país em uma colônia de exploração. Para você entender melhor, é como se alguém chegasse na tua casa e dissesse para você: a partir de agora, essa casa é minha. Eu sou o dono de tudo que tem nela, inclusive você. Sua cultura, sua fé, de nada vale. O que eu acredito que é o certo e ponto. Entende por que o Brasil não foi descoberto, mas na verdade invadido? Cabral foi o primeiro português a pisar no Brasil? A história do Brasil começou em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do mesmo. Começou mesmo? Será? Olha só, apesar do que a sua professora, do que o seu professor do ensino fundamental te ensinou, Cabral não foi o primeiro europeu a pisar em terras brasileiras. Segundo historiadores, em 1498, ou seja, 2 anos antes de Cabral pisar aqui, Dom Manuel I, o então rei de Portugal, mandou o navegador Duarte Pacheco Pereira em uma expedição de exploração a oeste do Atlântico Sul, e suas caravelas atingiram o litoral brasileiro. Mas a descoberta foi mantida em segredo devido à concorrência espanhola na conquista de novas terras. Assim, dia 22 de abril de 1500 não foi a real descoberta, mas a data oficial para a tomada de posse do território brasileiro pelo Reino de Portugal. A fuga da família real para o Brasil. Muito tempo se passou, de 1498 até a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E acredite, eles não deixaram Portugal para vir viver na colônia por vontade própria, mas por necessidade. Se liga no que estava acontecendo. Nesse momento da história, estava havendo uma grande tensão política entre Portugal e França. E para piorar a situação dos portugueses, os franceses tinham ao seu lado o pequeno grande conquistador, Napoleão Bonaparte, que apesar de ser baixinho, com apenas 1,68 m de altura, era um gigante como estrategista militar, muito temido por todos. E foi nesse contexto que entre os dias 25 e 27 de novembro de 1807, a família real portuguesa e aproximadamente 15 mil nobres saíram fugidos às pressas para o Brasil, em meio à desorganização e pânico, pois Napoleão estava prestes a invadir Portugal. E, escapulidos, a comitiva portuguesa conseguiu chegar ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. O processo de independência do Brasil. No período em que o rei Dom João VI esteve aqui, de 1808 a 1821, o Brasil passou de colônia a integrante do Reino Unido de Portugal, e com o aumento da sua importância política, surgiram as primeiras manifestações pelo desejo de independência total. E se liga, enquanto esses movimentos aconteciam aqui no Brasil, o poder de Napoleão, lá na Europa, diminuiu. E em 1820, em Portugal, houve uma revolução que exigiu o retorno imediato de Dom João VI. Afinal de contas, ele não precisava mais ficar intocado no Brasil. Aí tu já viu a situação, né? De um lado,
políticos portugueses que queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia e, do outro lado, políticos brasileiros que passaram a defender a independência. E o príncipe regente, Dom Pedro I, acabou ficando do lado da causa brasileira. A independência não foi assinada por Dom Pedro I. Dom Pedro I, imperador do Brasil, precisou partir em viagem à província de São Paulo para resolver problemas políticos e, no dia 13 de agosto de 1822, nomeou sua esposa, Leopoldina, como princesa regente do Brasil. E foi com um clima político tenso entre Portugal e Brasil e Dom Pedro ainda em São Paulo, que no dia 2 de setembro de 1822, a princesa Leopoldina assinou um decreto real declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Naquela época não existia nem internet nem telefone, né? Então, após a assinatura do decreto, ela enviou uma carta a Dom Pedro para que ele proclamasse a independência do Brasil. O papel chegou a ele no dia 7 de setembro de 1822. Então, feita toda essa contextualização sobre os fatos históricos, agora sim, podemos voltar a falar sobre o tema principal, ou seja, a independência do Brasil. Bora lá? E olha que curioso, ao contrário da pompa que sugere o quadro Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo em 1888, 66 anos após o processo de independência, o brado dado por Dom Pedro nada teve de luxuoso. Se liga nesses mitos e curiosidades desse episódio marcante na história do Brasil. Curiosidade número 1. Grito longe do Ipiranga. Ao contrário do que sugere o quadro do Pedro Américo e a letra do hino nacional, o brado dado por Dom Pedro I não ocorreu às margens do riacho Ipiranga. Na verdade, o príncipe proclamou a independência do alto de uma colina que ficava próxima ao riacho. Curiosidade número 2. Independência com dor de barriga. Dom Pedro estava sentindo um súbito mal-estar intestinal devido a algum alimento estragado que havia comido um pouco antes no litoral paulista. E cavalgando com sua comitiva, sofrendo de crises de disenteria, recebeu a notícia da ruptura e proclamou o famoso independência ou morte. Curiosidade número 3. Em cima de uma mula. Dom Pedro não montava um cavalo alazão durante a proclamação da independência, e sim uma mula, muito mais comum e menos glamurosa. Na época, era comum usar animais de carga para fazer grandes viagens. Curiosidade número 4. Roupa sem glamour. Outro detalhe que não passa de imaginação é o uniforme luxuoso, pomposo e vistoso utilizado por Dom Pedro durante o Grito da Independência. Historiadores afirmam que, na verdade, a vestimenta usada pelo regente no momento do grito era bem mais rústica, digamos como a de um simples tropeiro. E curiosidade número 5. Sem guarda de honra. Os dragões da independência, a guarda de honra da família real, ainda não existia em 1822, apesar de aparecer no quadro de 1888. A comitiva do príncipe não era grandiosa. A estimativa é de que ela era composta por, no máximo, 14 pessoas. Depois de todas essas curiosidades, você pode estar se sentindo, digamos, meio que enganado. Mas todos esses mitos sobre a independência do Brasil, bem como as imprecisões históricas, fizeram parte de uma busca por contar os fatos de uma maneira mais, digamos, épica, de forma mais grandiosa e heróica do que eles realmente foram. Esse foi um esforço dos governos do século XIX e XX para a criação de uma identidade nacional mais forte. E além disso, a pintura de Pedro Américo não tem como função mentir sobre o período, mas faz parte de um estilo bem característico da época, o qual procurava engrandecer os momentos de bravura e coragem, criando figuras de heróis nacionais.